Boa noite, pessoal. Hoje, dia 29 de abril, eu não podia deixar de falar de Santa Catarina de Sena. A gente está começando uma missão onde ela é a padroeira. E desde cedo eu estou no coração de fazer esse vídeo. Deus já tinha tocado no meu coração para falar um pouco dela, mas parece que aí as coisas começam a querer atrapalhar. Só que eu não poderia dormir sem falar dela, sem cumprir meu compromisso com Deus. Deus tocou e me pediu no coração isso. E eu vim aqui para falar um pouco dela. Não contar historinhas de santo, historinhas dela, mas falar da espiritualidade dela, da mística que é Santa Catarina de Sena e doutora da igreja. Ela foi eleita a segunda doutora, depois de Santa Teresa de Ávila. Ela foi doutora e com uma vida profundamente mística, onde vem falar muito a igreja. E o chamado dessa missão, Voz de Deus, é falar aos distantes, a ir aos que estão necessitados de ouvir a voz de Deus, mas também falar à igreja. Então, por isso que Catarina é tão importante nessa missão, porque nós vamos fazer uma missão que vai trabalhar dentro da igreja, igrejas pastorais, mas também vai atrair as pessoas que estão fora. E ao unir esses dois mundos, né? Pessoas que estão no mundo de fora da igreja e pessoas que estão de dentro, todos têm que estar preparados para viver essa união que Santa Catarina sempre desejou e buscou. Quando ela mandava cartas ao Papa, que estava em avião na França, o Papa tinha saído de Roma, ela reconciliava o Papa com Roma, e a Itália, Roma, né, sentia a necessidade de que o Papa voltasse para lá, para que o Papa voltasse para a Terra Santa, para o lugar dele. Na época, as igrejas de Roma tinham mendigos morando nas igrejas ocupadas, estava abandonada pela fé. Onde Pedro foi morto, estava abandonado o local, tinha virado tudo matagal, estava tudo abandonado. E isso doía no coração dela, o abandono da igreja, e precisava buscar o pastor de volta, precisava buscar Pedro de volta. E ela lutou para unificar a igreja e para trazer a igreja de volta para Roma. E isso é importante nos dias de hoje, que nós precisamos lutar dentro da igreja para a santificação da igreja. E Catarina vem nos trazer essa grande lição de nunca desistir, de nunca esquecer do seu compromisso com Deus. E não esquecendo desse meu compromisso, hoje eu tenho que falar dela. E eu escolhi uma carta aqui. Santa Catarina, além dela falar com papas, reis, príncipes, ela falava com seus discípulos. Ela escreveu além dela ter escrito, além do padre, o biógrafo dela, que acompanhava a vida dela, ter escrito a biografia dela, ela também escreveu muitas cartas para papas, reis, príncipes, aos seus discípulos. E eu tenho uma carta aqui, um discípulo que andava vacilando, que andava errante, e eu vou ler essa carta para vocês e meditando ela aqui com vocês nesse dia de Santa Catarina. Ela diz assim: Carta de Santa Catarina a um discípulo errante, inspirada na teologia da cela interior de Santa Catarina. Dentro da teologia de Santa Catarina, ela criou um sistema de cela interior. E o que é isso, cela interior? E eu vou explicar para você, para que você também possa criar isso na sua vida. E eu estou fazendo essas experiências com Santa Catarina de criar a minha cela interior. É criar dentro do seu coração um espaço para você, como se fosse uma cela. Cela, ela significa um quarto, e um lugar onde você encontra com Deus dentro do seu coração. Um lugar secreto, reservado, que só você pode encontrar Deus, que só você vai estar lá dentro. Não importa a tribulação do mundo, não importa o que esteja passando, o mundo pode estar caindo, pode estar se despedaçando, mas esse lugar é onde você se recolhe e encontra Deus dentro dessa cela. Então, criar essa cela é você imaginar dentro dessa cela o seu genuflexório, o lugar para você ajoelhar, um altarzinho, criar como no seu imaginário como seria uma cela, um quarto onde você poderia falar com Deus. Então,
criar isso dentro do coração e voltar para dentro dele. Todas as vezes que o mundo estiver desabando, que tudo estiver ruim, você tem um refúgio, você tem um lugar para se esconder. É o seu bunker dentro do seu coração, onde você pode entrar e falar com Deus. Eu costumo às vezes entrar na minha cela, convidar Nossa Senhora, converso com ela, convido Jesus, converso com ele. Algumas orações eu faço dentro dessa cela inteira no seu coração. Então aprenda a criar. Se interiorizar, voltar para dentro do seu coração, escolher um cantinho, criar dentro desse cantinho um quarto. Dentro desse quarto um genuflexório e um altarzinho, onde você vai convidar Deus. Ou se você quiser, 2 banquinhos, onde Jesus vai sentar e conversar com você. Você cria a sua cela. Ou uma mesa, ou 2 cadeiras, ou uma cama onde senta do lado você, senta do lado Jesus, senta do lado de Nossa Senhora. Mas criar esse ambiente fechado, esse espaço dentro do seu coração, onde você possa se refugiar e encontrar com Cristo. Um lugar onde você pode chorar, onde você pode rir, onde você pode buscar a intimidade com Deus de alguma forma. Você pode convidar o seu santo de devoção e fazer essas experiências místicas dentro do seu coração, usando a sua imaginação com a meditação. Então, criar isso dentro do seu coração é a cela interior que Santa Catarina ela vem explicar. Aí ela começa a carta. Caríssimo e dulcíssimo Filho em Cristo, doce Jesus, eu, Catarina, serva e escrava dos servos de Cristo, vos escrevo no precioso sangue, desejosa de vos ver habitar na casa do conhecimento de vós mesmos. Santa Catarina, Deus, nos diálogos com Deus falava muito para ela, o importante é conhecer a si mesmo. Nós precisamos voltar para nós e conhecer a nós mesmos. Entender as nossas fraquezas, entender de que somos feitos. Entender que foi Deus que nos fez, e somos criação de Deus e devemos voltar para Deus. Então devemos glorificar, a obra glorifica o Criador. Como num quadro que você vê aqui atrás. O estilo do desenho, o estilo do quadro, diz quem foi o autor que fez aquele quadro. Então nós precisamos, na nossa característica, no nosso jeito de ser, na nossa vida, de como agimos, de como somos no mundo, nós precisamos dizer quem é o nosso autor. Quem assina a nossa vida, quem assina essa obra que é você, que quem nos assina é Deus. Nós precisamos mostrar isso, que somos criaturas, precisamos entender o que somos e resplandecer esse Cristo em nós. Mas o autoconhecimento é algo muito importante, porque entendemos as nossas fraquezas e não deixamos a arrogância, a autoconfiança, a autoestima falar muito mais alto dentro de nós. Entendemos que somos barro e somos criação de Deus viemos, para Deus voltaremos. Então em nós precisamos resplandecer Deus. E é meditar. Até que ponto você está sendo um espelho de Deus para o mundo? Até que ponto você está glorificando a Deus com a sua vida? Pare para pensar nisso. As suas atitudes, a sua forma de viver é uma forma de glorificar a Deus? É uma forma que está glorificando, então nós precisamos a todo momento pensar nisso. Onde eu chego, as pessoas veem Deus, veem a presença de Deus. Ou onde eu entro, eu falo, lá vem aquele demônio, lá vem aquela pessoa irritante, lá vem aquela pessoa que incomoda. Nós precisamos glorificar Deus na nossa vida. Lá vem o chato, lá vem a pessoa que eu não queria ver. Que desagradável ter encontrado com aquela pessoa. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser aquela pessoa que fala que as pessoas fiquem felizes ao te ver, que as pessoas vejam a presença de Deus, que respeitem a sua presença, que considerem e que tenham prazer em estar ao lado de você, porque virão coisas boas e você é a voz de Deus. Então nós precisamos, antes de tudo, nos conhecer. É o que ela pede aqui na carta, onde ela diz assim: conhecer a vós mesmos para adquirirdes cada virtude. Pois, por que andais errante? Por que buscais fora o que só pode encontrar dentro? Sem esse conhecimento de vós mesmos, vivereis em todo mal. Então entenda, buscar fora o que pode encontrar dentro. Não importa todas as tribulações que você passou e que você passa até hoje, você só suportou porque Deus está dentro de você. Porque se Deus não estivesse dentro de você, você não seria capaz de suportar tantas investidas do demônio.
Então entenda que Deus é a sua força. Então por que eu vou buscar força no mundo, força em outros deuses, força em outras crenças, ou querer se engrandecer no trabalho, ser o maioral não sei aonde, ou ter tanto dinheiro e viver por mim mesmo? Por que buscar tanto fora se o que eu preciso está dentro de mim? Deus habita dentro de você. E é porque Ele habita dentro de você, é porque você é um sopro e criação de Deus, é que você se sustenta até hoje. Creia que Deus vem te segurando e acredite nisso. Ela continua: lembrai-vos, meu filho, que o pecado mortal é um monstro que destrói a alma, retirando-lhe a vida da graça. Então, o pecado mortal é um monstro que destrói a nossa alma, é de dentro para fora. Então, precisamos lutar e sair do pecado mortal, da murmuração, da reclamação, e de uma vida longe da retidão e longe dos preceitos de Deus, porque isso tudo vai corromper, é um monstro que estamos criando dentro de nós e que vai corromper a nossa alma. Não vos deixeis enganar pelas vãs promessas do mundo. E o mundo nos promete dinheiro, festa, alegria, curtição, e nada disso ele pode dar. E tudo isso que ele dá é passageiro e ilusório. Só Deus pode te dar coisas que ficam e a vida eterna. O amor próprio é um mercenário que vos vende a morte disfarçada de prazer. Então, esse amor próprio, achar que eu sou bom o suficiente, achar que toda a qualidade é minha ou vem de mim, é um mercenário que vende a morte disfarçada de prazer. Só estamos caminhando pela morte e prazeres que são momentâneos, mas que nos levam para a morte. Então pare para pensar. O que está te levando à morte? Porque todos nós caminhamos para encontrar a morte um dia, mas coisas que vão te carregando para essa morte. Por mais longo que seja o caminho, mais pecados vão se acumulando. Então eu não posso deixar que o que me carregue para o fim da minha vida seja esse mercenário disfarçado de prazer, seja os prazeres momentâneos. E como retornar? A partir da hora, o primeiro ponto é entender. E ela diz assim, como retornar? Entrai na cela interior. Então buscar a resposta dentro de ti, dentro do seu coração, porque lá mora Jesus. Entrai na cela interior, construí uma cela no vosso coração, e jamais saiais dela. E lá que encontrareis a verdade sobre Deus e sobre vós mesmos. Porque se você cria essa cela dentro de você, você acostuma a entrar dentro dela, em pouco tempo você vai estar vivendo dentro dessa cela. Você estará no mundo, mas o seu coração estará cheio de Cristo, e você vivendo dentro desse seu coração, onde você encontra Cristo e onde você encontra você mesmo. Banhai-vos no sangue de Cristo. Nenhuma mancha é tão profunda que o sangue de Cristo não possa purificar. Acolhei a misericórdia, abraçai a cruz. Não temais medo não tenhais medo das amarguras. Vivendo na caridade, tudo se torna doce, pois Deus é delícia, doçura e alegria infinita. E eu fiz uma música sobre isso. Depois eu vou soltar para vocês escutarem sobre essa doçura de Deus. E ficou muito, muito legal. Levantai-vos. E aí é uma mensagem para todos nós. Não sejais mais um viajante perdido, porque a gente anda nessa vida achando que está certo, achando que está para o caminho certo e está perdido. Não sejais mais um viajante perdido. Não vive mais a sua vida como uma vida perdida. Mas seja um cavaleiro da luz. Espero que vos na fé e no amor de Deus. Espero-vos na fé e no amor de Deus. Desejo-vos revestido da doce verdade. Permanecerei na doce companhia de Cristo crucificado. Jesus doce, Jesus amore. Jesus doce, Jesus amor. Então Santa Catarina, ela pede que não sejamos esse viajante, que possamos viver esse mundo perdido, sem saber o caminho de verdade. Ande no caminho do Senhor, e o Senhor te dará o caminho para chegar no céu. A vida aqui é muito curta. Santa Catarina é uma santa maravilhosa. Com 7 anos de idade, ela fez um voto de virgindade. Com 7 anos de idade. Com 14 anos, o pai dela e a mãe dela quis
arrumar um casamento arranjado. Ela não aceitou. E ela viveu a promessa que ela fez com 7 anos de idade. Ela cumpriu. Nós não podemos deixar de cumprir as promessas que nós fizemos para Cristo. E Catarina é uma prova disso. Depois que ela consegue juntar toda a igreja no final da sua vida, que ela consegue trazer o Papa que estava na França em Avignon, consegue trazer ele de volta para Roma, está ajudando, esse Papa morre com pouco tempo, ela começa a ajudar o outro Papa e ele chama ela para morar em Roma com ele. E lá em Roma tem um mosaico, como se fosse um quadro, da barca de Pedro, onde Jesus está dormindo, está vindo a tempestade, todo mundo está desesperado, e Jesus, essa passagem do Evangelho, que vocês devem lembrar, se não lembrado, eu não lembro o capítulo e o versículo, porque eu não guardo muito, mas é fácil de achar, busquem e releiam. Os discípulos na barca, junto com Jesus, Pedro na barca, vem a tempestade, a barca está quase afundando e Jesus está dormindo. Então veja, ela ficava meditando esse quadro, e ela ficava pedindo: acorda, Jesus, acorda, porque o barco está afundando, seus filhos estão desesperados, eles não sabem o que fazem. Isso representa a vida de Santa Catarina e a nossa missão. Nós precisamos olhar para a igreja e pedir para que Jesus acorde, para que Jesus toque, acorde em todos os corações dentro da igreja e que também acorde no mundo que está em caos e que a gente precisa ajudar essa barca a ir na direção da salvação. E nós precisamos remar junto disso daí. Mas Santa Catarina, ela meditava tanto que um dia ela teve uma visão, bom, pouco antes de morrer, ela teve uma visão dessa mesma barca, pesando sobre as suas costas, mas foi uma visão tão real e mística, que ao mesmo tempo que era uma visão, era algo real e vivo. E ela teve a visão dessa barca vindo do céu e caindo sobre as suas costas. Essa barca é a igreja, e ela segurando todo o peso, e fisicamente a coluna dela quebrou e ela ficou paralítica e não pôde mais andar. E ela pediu para morrer olhando para esse mosaico, para esse quadro, para a imagem dessa barca, pensando na igreja e intercedendo pela igreja. E esse é o nosso caminho, viver pela igreja, intercedendo pela igreja, para que a igreja possa ser essa barca que vai estar mesmo na tempestade, levando o povo de Deus para a salvação. E ela morre dizendo as palavras sangue, sangue, sangue. Então, vamos pensar nisso. É o sangue de Jesus que nos banha, que nos liberta, e que nós possamos viver nesse preciosíssimo sangue. Viver também fazendo os nossos sacrifícios, as nossas entregas e cumprir as nossas promessas para Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. Amém.